Muito boa noite, começando a nossa live de estrutura do pudim, textura do pudim, pudim vegano com textura de pudim de verdade. Como é que a gente faz isso? É o que você vai aprender nessa aula hoje. Não tem só um nem dois, são 3 ingredientes que você pode ali mexer para fazer a textura do seu pudim ficar do jeitinho que você quer. Eu já tenho ali umas anotaçõezinhas, a gente já vai passar para lá. Mas eu já quero que você pegue papel e caneta, porque tem muita coisa que eu vou explicar e eu acho que você não vai lembrar de tudo. Essa live não vai ficar gravada, então é importante que você anote, tá? A gente vai ter um tempinho, se tudo der certo, né? Que você sabe que eu tenho aqui um relógio chamado Maurício, que não me permite passar muito do tempo nas lives, né? Então, se a gente tiver tempo, eu faço um pedacinho, um tempinho no final para perguntas. Se de repente ficar muito corrido, gente, ficar muito próximo das 9 é tarde, né? Plena quarta-feira. Aí eu abro uma caixinha amanhã nos stories e respondo as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá! Eu fiz uma caixinha de perguntas, aliás, caixinha de perguntas não. Eu fiz algumas perguntas no story do Instagram desde ontem, porque eu queria saber um pouco mais quem é que fazia pudim na sua casa, como é que era o pudim, ele era mais firme, né? Mais, às vezes uns chamam de gelatinoso, ele era mais cremoso, como é que era? E claro, como eu já imaginava, o pudim mais firme, mais gelatinoso ganhou. As pessoas cresceram comendo um pudim assim. E é muito interessante porque em seguida eu já coloquei um print de uma conversa com um amigo meu que justamente ele foi assim o especialista em pudim, que eu mandei o meu pudim para ele. E eu queria que ele me dissesse sinceramente o que ele achava do meu humilde pudim. E a opinião dele foi assim, ele falou, olha, é muito gostoso, realmente, tá muito gostoso, mas ele é mineiro, gente, e mineiro é um bicho exigente com doce. Eu sei porque eu sou de família de mineiro, eu me considero mais mineiro que paulistano e vou te falar, vou contar pra você a história do gatinho e do forno. Vocês conhecem essa história? Eu perguntei no meu story, o povo falou, não conheço essa história do gatinho e do forno, já eu conto. E aí esse meu amigo falou, mas a textura precisava ser mais firme, gelatinosa. Ele falou, até ele deu um exemplo, ele falou, parece aquele silken tofu. Sabe aquele tofu? Ele é mais leve, mas ele é mais firme. Eu falei, eu já sei o que aconteceu. A sua avó, quase com certeza, e pelo visto, pelo que eu vi no story, a maioria cresceu com um pudim feito com ovo inteiro. Às vezes não eram todos os ovos inteiros, né? Tinha assim, muitas vezes tem receita que é assim, uma parte de ovo inteiro, uma parte de gema, né? Para equilibrar a cremosidade com a firmeza. Então tem muitas opções. Gente, pudim é que nem brigadeiro. Tem 1 milhão de receitas, né? Na confeitaria tradicional. Se a gente não tem a receita certa, tem a receita que você prefere. E quando a gente vem para o mundo vegano, isso vira um problema. E eu já vou te explicar por quê. Mas enfim, eu levantei essa polêmica porque eu queria justamente fomentar esse assunto para entender também um pouquinho melhor de como é que vocês viveram e vivem essa experiência em família, para poder trazer esse tema da textura do pudim vegano. Porque quando eu coloquei uns stories há uns tempos atrás, a questão da textura, o sabor é óbvio. O sabor é o primeiro grande problema, né? Porque não tem leite e ovos, né? Mas isso é tema para outra aula. Na aula de hoje a gente vai falar de textura. O segundo grande problema é a textura. E a textura é mais fácil corrigir do que o sabor. Porque imitar sabor de leite de ovos é bem mais difícil. Bem mais difícil, mesmo. Mesmo com produtos artificiais, o risco é que ele acabe ficando muito artificial e o seu pudim se perca ali no meio e fique uma coisa meio estranha. Então, ali é uma outra área. A área de textura, apesar de muita gente achar que é difícil, pode falar, é a área mais fácil. Porque quando você conhece os ingredientes e quando você começa a entender como é que você pode ajustar cada um deles para ficar exatamente como você quer, fica fácil. Eu até dei um exemplo no story de hoje do meu aluno, o Lucas. Não sei se ele tá aí. Tá aí o Lucas? Então, o Lucas, eu só mandei aquele print do Lucas, mas o Lucas é um aluno, ó, e é um moço estudioso e talentoso também.
E aí, o que foi? Quando ele me mandou uma mensagem, ele falou, Lara, também achei o seu pudim muito cremoso. Também fiz um ajuste. Eu falei, olha só. E aí ele falou, ó, coloquei mais disso, mais daquilo, tirei as... né? Como é que é? Três fora, mais... Minha mãe faz uns cálculos assim, né? Você faz uns cálculos rapidinho, pá, deu. Ficou o pudim perfeito para ele, da lembrança dele. E aí eu percebi que seria importante trazer uma aula assim. Porque tem muita gente que não vê confeitaria vegana assim. Quem já está na confeitaria vegana há mais tempo, como o Lucas, por exemplo, já consegue ter essa visão, que já estudou, praticou bastante, né? E muitas outras alunas minhas também já têm uma visão muito mais clara do que simplesmente tira leite, tira ovos, né? Leite condensado e ovos, bota o que no lugar? Ah, vou colocar leite e amido, que antigamente pudim era assim, né? Leite e amido. Aí começaram a perceber que precisava talvez colocar um pouquinho mais de gordura. A gordura traz peso. Aí começaram a colocar gordura, porque eu estudei as receitas. Antes de chegar na minha receita, a gente precisa estudar o que já foi feito. Nunca é do nada. Você sempre vai pegar da confeitaria tradicional, no veganismo o que é que já foi feito, porque aí você aprende em cima do erro do outro. Eu não preciso cometer o mesmo erro, né? Então, eu sei que muito tempo atrás era leite e amido, depois virou e agar, desculpa, leite, amido e agar-agar. Aí resolveram começar a colocar um pouquinho de gordura e realmente melhorou muito a textura. Mas uma reclamação muito forte que eu recebo fica parecendo um flan. Por quê? Tem agar demais. Agar-agar, ela tem um poder de gelificar muito forte. Muito mais forte que o da gelatina. Ela é 80% fibra. Então ela vai fazer uma estrutura que vai ficar ali, entendeu? Se você só contar com o agar-agar, fica difícil. Você precisa de mais um ingrediente. E agora que a gente vai para ali, para eu justamente agora explicar para vocês, porque aí, calma, ó, eu coloquei, quase todo mundo errou, gente. Os ingredientes que eu coloquei no story hoje, dá para ver assim, Mauri? Não dá para ver? Não? Aqui assim? Eu não quero mostrar. Sim? Deu pra ver? Esse. A Lara tentando. Eu tenho a mão pequena, gente. Meu dedo, não consigo pegar e cobrir o nome tudo ao mesmo tempo. Aqui. Esse. E, olha eu mostrando. Não é pra eu mostrar. Mas Jesus, a pessoa desastrada. Ó, e esse. Tá? Coloquei esses 3 ingredientes porque são os 3 ingredientes. A gente já vai chegar aí. Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma explicação rápida ali, porque agora eu já fiz uma introdução. Acho que quem tinha que chegar já chegou. Vamos agora entender de forma mais técnica como é que funciona um pudim. E aí eu volto para cá para mostrar para vocês como é que eu começo a pesquisar ingrediente. Ingrediente comum, tá? Esses 3 aqui são ingredientes comuns. Você encontra online, você encontra em empório, no supermercado. Não é nada muito complicado. Mas eu vejo muita gente com dúvida. Fala, mas aí eu uso como? Mas como é que faz? É só colocar? Tem que ferver? Não tem que ferver? Tem algum truquezinho? Tem alguma coisa que tem que pôr junto? Ou só posso pôr do jeito que tá? Como é que eu sei que funcionou? Eu vejo que vocês ficam com muitas dúvidas. Então, eu já vou voltar para fazer um por um e mostrar como é que você faz, tá? E aí eu vou dar explicação sobre cada um deles. Mas primeiro eu quero fazer uma introdução técnica agora do assunto, porque aí vai ficar mais fácil entender. Aula, os 3 ingredientes para a textura do pudim perfeito. Só para você saber, esse pudim perfeito, gente, quando eu falo pudim perfeito, quero deixar muito claro isso, tá? Que é uma coisa que todo mundo na confeitaria adora falar, ah, é o pudim perfeito, é o bolo perfeito, é a torta perfeita, é o brigadeiro perfeito. É perfeito para você, tá? Sempre quando eu digo perfeito, todos os meus cursos, em todas as minhas aulas, é porque eu te ensino a fazer o perfeito para você. O Lucas fez as alterações e ficou perfeito para ele. Eu, por exemplo, gosto de uma calda, gente, calda, né, de caramelo do pudim, quase queimado. Eu gosto assim amargo, porque eu quero que ele contraste com o pudim. Tem gente, minha mãe, eu fiz esses dias, vegano, e minha mãe, ela falou, só que essa calda tá queimada. Eu falei, então, tá pra mim, né? Ela é perfeita pra mim. Esse meu amigo mineiro, quando eu falei, ainda comentei com ele, falei, olha, a calda tá mais amarguinha, porque eu gosto de calda amarga. E eu fiz pra mim, né? Então, assim, se você não gostar tão amarga, só tira, eu preciso só que você prove a textura do meu pudim. Pois quando ele provou, ele tava perfeito.
perfeita. Aquele sotaque de mineiro, que é uma delícia, lindo aquele sotaque deles. Tava perfeita. Eu gosto assim, eles puxam um pouquinho, amarguinha. Ai. Adora amargo, perfeito. Então assim, é o pudim perfeito pra você, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Ah, peraí, Maurício, deixa eu pegar aqui meu papel. Um momentinho. Ah, eu tenho uma cola aqui, gente. Vamos lá. Como que eu falei nos stories, o que eu queria trazer, né? Queria ter uma noção do que a maioria cresceu comendo. Por que isso é importante? Aí eu venho aqui para o primeiro ponto. Eu quero saber qual a textura que as pessoas estão esperando. Não adianta eu fazer só da minha cabeça e achar que você vai gostar. Tem uma memória afetiva muito forte um pudim. É muito parecido com brigadeiro. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu amo tortinhas em geral, gosto de torta. As tortas não têm esse problema de ter que agradar uma expectativa. As pessoas só sabem se a torta é gostosa, bem feita ou não. Ah, a massa tá mole, a massa tá crocante, a massa tá dura. Com torta, tem pouca referência. Pudim e brigadeiro tem muita referência. Então, são preparos mais simples, a meu ver, mas são desafiadores. Porque você tem que saber onde mexer para fazer o ajuste para ficar como você quer, percebe? Então assim, eu fiz essas perguntas justamente para chegar aqui nesse primeiro ponto, porque a partir deste primeiro ponto é que você vai começar a pensar como é que você chega nessa textura que você pensou aqui no primeiro ponto. Não adianta eu falar, olha, a textura maravilhosa é essa aqui, você vai provar e falar, ai Lara, muito cremoso. E eu realmente gosto de um pudim mais cremoso. Mas é fácil mexer na estrutura quando você entende como fazê-lo, né? Então assim, a primeira coisa que eu quero que você pense. O que vai no pudim da confeitaria tradicional? Eu sei que tem um monte de variação de receita, mas basicamente, leite condensado e ovos. Você pode colocar leite também, tem gente que coloca açúcar, tem gente que põe baunilha, sem baunilha. Antigamente, quando não era muito leite condensado, era feito com farinha de trigo. Imagina que loucura! Amido, farinha de trigo, ovos, muitos ovos. Então assim, mas o fundamental é ter um líquido saboroso e os ovos. Por isso que tem muita gente que pega e fala, eu fiz com leite vegetal. Eu encontrei muito disso por aí. Leite, pudim sem leite de vaca. Eu falava, olha só, lugar diferente para encontrar uma receita vegana. Deixa eu ver como é que eles fizeram. Tinha ovos. Porque tem muita questão da restrição ao leite, mas não é vegano. E os ovos, eles vêm para dar estrutura, para manter aquele formato do pudim. Ele vai dar textura também, a textura cremosa. Não se esqueça que o ovo tem gordura saturada e insaturada. A gema do ovo tem esses dois tipos de gordura. Tem muita proteína que vai ajudar a dar a estrutura e, claro, o ovo dá sabor. Eu sempre peneiro, né? Eu não gosto daquele cheiro de ovo em nada. Aliás, sempre peneirava, porque eu fiz muito. Para poder chegar nesse pudim vegano, eu fiz muito pudim. Então, sempre peneiro. E aí, o que acontece? Então, você tem esses dois, basicamente. Como eu disse, pode ter algumas variações? Tudo bem. Mas o básico, hoje em dia, esses dois ingredientes. Se você conhece feito com algum outro ingrediente, põe aí no chat para o Maurício me contar qual que é, que de repente sempre tem umas receitas diferentes. O povo sempre vem com umas receitas diferentes. Tá? Então, com o pudim tradicional você tem isso. Quero que você lembre bastante disso. Ponto 1. Qual é a textura que as pessoas esperam aí onde você mora, aí onde você vive, se você vende, se é para sua família e amigos. É isso aqui. Quando a gente trabalha com doce, gente, não é só pro nosso gosto, né? Se fosse só do meu gosto, só tinha sobremesa de fruta, as minhas, porque eu não gosto de chocolate. Eu não sou louca do chocolate, mas eu faço sobremesa com chocolate. Então, primeira coisa, como que eu vou agradar essas pessoas? O que elas esperam? E aí, em seguida, vamos já colocar essa segunda pergunta. Como chegar nessa textura? Marca essas duas coisas, porque agora você vai começar a pensar em cima disso, tá? E aí, para ter clareza aqui, leite condensado e ovos. Como é que a gente faz na confeitaria vegana? Basicamente, eu tenho leite,
que ele traz aquele saborzinho. Tô pensando não na minha receita, tá? Que a meu aluno aí vai falar, mas não é bem assim que você faz, eu sei. A gente tem uns truquezinhos a mais. Mas basicamente, como é que o vegano faz? Ele tem o leite para dar sabor e baunilha. Poderia colocar aqui baunilha também. O amido, ele vai trazer uma textura cremosa e dependendo de quanto a pessoa coloca, traz um pouco de estrutura também. Se você colocar bastante amido, ele vai acabar estruturando melhor. Agar, estrutura. Basicamente, o agar-agar, gente, é uma fibra, tá? 80% fibra. E ela traz uma estrutura, ela cria também, assim como a pectina, cria uma rede em que tudo vai ficar preso ali, por isso que ela fica tão rígida, só que ela é muito rígida. Então, necessariamente ela vai dar uma estrutura, e uma estrutura similar à estrutura da clara de ovo. Por isso que eu perguntei para aquele meu amigo. Falei para ele, provavelmente era de ovo inteiro. Porque quando você coloca o ovo inteiro no pudim, ele vai ter uma estrutura mais firme e lembra alguma coisa mais gelatinosa. É o agar-agar. E na minha receita original eu não coloco, mas eu explico para os meus alunos como é que eles podem fazer, né? Colocar o agar, colocar o amido, enfim, do jeito que você preferir. E aí, por último, a gordura. Ela traz predominantemente textura. Quanto mais gordura você coloca, mais o seu pudim vai ficar pesado, tá? Ele vai perder essa leveza. Anota, isso é muito importante. Se você estiver fazendo um pudim muito cremoso, veja onde você consegue diminuir a gordura do seu preparo, porque aí necessariamente ele vai ficar mais leve. Por outro lado, se tá aquele pudim, que também já me falaram isso, não tem peso no paladar. Tudo que é feito com leite e ovos tem um certo peso. E o nosso paladar, gente, ele tem muitas formas de sentir o que está aqui dentro. Desde o croque, quando você mastiga alguma coisa crocante, que ativa até o seu ouvido, você ouve e o seu cérebro interpreta de uma certa forma. Olha que fascinante, né? Até a quantidade de gordura, que tem sim receptores assim, específicos para gordura, porque a gordura ela faz o quê? Ela ajuda a trazer sabor. Gordura, normalmente, ela vai ajudar a trazer os aromas daquilo que você está comendo. Pois é. Então, assim, quando você coloca mais gordura, vai trazer este peso. Vai dar uma sensação mais cremosa. Não pode passar do ponto, porque senão ele perde a característica de pudim, né? E aí, vamos lá. O que falta aqui? Tá faltando um ingrediente, que quem é meu aluno sabe. Eu não fico sem. É uma fibra também, que é a pectina. A pectina também é uma fibra de origem vegetal, claro. E a pectina, ela vai trazer estrutura, só que ela vai trazer assim, é uma estrutura macia. Então, eu gosto demais da pectina, porque eu basicamente não preciso do agar-agar, não preciso do amido, eu consigo eliminar esses dois de uma vez. Claro, como eu disse, é para quem gosta desse pudim, né, com essa textura. Quando você coloca a pectina, ela dá firmeza, mas ela dá um corte muito bom. Quanto mais você colocar, mais firme vai ficar, mas mesmo assim, muito mais macio do que o agar-agar. Percebe? Essa é a grande vantagem da pectina. Para quem quer um pudim feito com o ovo inteiro, o ideal é colocar a pectina e o agar-agar. O amido é só se você quiser uma textura realmente que traga vai trazer um cremoso um pouco diferente do da gordura. Eu não sou tão fã da textura do amido no pudim, eu não gosto. Normalmente eu acho que o amido sobressai demais. Eu sei que você vai pôr bem pouquinho, mas eu tenho essa sensação. Eu prefiro ajustar a textura com agar-agar, pectina e gordura. Porque a gordura tem uma vantagem, ela traz sabor também. Eu consigo trabalhar sabores com a gordura. Então isso para mim é muito interessante. Um pudim de coco, necessariamente eu trago óleo de coco extra virgem. Um pudim feito
como um pudim de leite, ou um que eu quero trazer um pouquinho mais esse sabor do chocolate, eu posso usar manteiga de cacau, uma manteiga vegana que leve manteiga de cacau, por exemplo. Eu posso realçar os sabores através da gordura. Então, essa é a minha preferência, mas você pode usar qualquer um deles. Basicamente, o amido, o agar-agar e a pectina. Esses são os 3 ingredientes que eu coloquei no story hoje, tá? E aí agora a gente vai para a segunda parte da aula. Como você faz para ajustar isso? O que eu vou te ensinar agora? Como que você descobre? Gente, eu tô te ensinando real, tá? Isso é uma aula de verdade. Anotem, por favor. Porque isso é muito importante vocês começarem. Vocês percebem que existe um caminho que eu faço pensando. Eu comecei lá na referência do quê? O que as pessoas esperam. Ponto 1. O que elas esperam desse doce? Como é que ele tem que ser? Por exemplo, agora eu vou começar a fazer meus pudins e vender. Eu vou começar a ouvir o feedback dos meus clientes. Lara, achei que realmente está muito cremoso. Sem problema nenhum. Muita gente está achando que está muito cremoso. Eu mudo a estrutura dele para ficar de acordo com o que as pessoas esperam. Eu quero que meu doce chegue em todos os lugares. Não é fazer o gosto da Lara, né? De certa maneira tem, claro, a confeiteira fica ali feliz em fazer e traz a sua identidade. Mas eu tenho que saber ouvir meu cliente. Não existe eu fazer só da minha cabeça. Então, ponto 1 muito importante. O ponto 2, eu preciso descobrir justamente como é que eu faço para chegar nessa textura. E aí eu vou olhar para onde? Na receita original, na confeitaria tradicional, como é que é feito? Leite condensado e ovos, basicamente. Tá, e aí agora na confeitaria vegana, né, as receitas veganas que eu encontro por aí, como é que as pessoas resolvem isso? Porque eu construo conhecimento em cima do que os outros já fizeram. Gente, a ciência inteirinha é construída em cima do conhecimento anterior, tá? Isso não sou eu que estou inventando, não. É assim que você constrói conhecimento. Eu olho o tradicional, eu olho o vegano, e aí eu falo, então no vegano eles usam esses daqui, e a Lara já me deu a dica da pectina. Ok, como agora eu posso descobrir como é que eu uso esses ingredientes? Vamos para a segunda parte. Ficou claro até aqui? Anotaram? Gente, eu estou dando para vocês exatamente o caminho que eu faço para chegar em um doce vegano. Com isso, com este caminho, você vai somando anos de estudo e prática, conhecimento dos ingredientes, abre um mundo à sua frente. É isso que eu me esforço em trazer em todos os meus cursos para os meus alunos. Porque eu não quero que você fique dependendo de mim para sempre, para desenvolver uma boa receita. Tá aí o exemplo do Lucas. Mas eu tenho outras, eu tenho a Cidália, eu tenho várias outras alunas que simplesmente inovam, porque ela já treinou, já fez, já sabe. Não sei se a Cidália tá aí, mas a Cidália é fera. Estava, não sei se... E a Cidália é uma senhora de 70 anos, tá, gente? Eu admiro muito a Cidália. Então, essa é a ideia. É que vocês comecem a aprender a pensar. É claro que nos meus cursos, aí você vai ter a receita, você tem esse tipo de explicação, sim. Mas de tanto ver e de fazer, começa a ficar bem óbvio. Falar, então é assim, acho que é só ajustar mais um pouquinho. Por quê? Aí vem essa segunda fase. Porque você conhece os seus ingredientes. Eu tenho aqui a pectina. Essa aqui era o número 3. Ou era o número 1? Não, era o número 1. Esse aqui era o número 1. Número 2 era o agar-agar. E número 3 estava fácil, vai. Foi o que vocês mais acertaram, é o amido. Tá? Vamos começar pelo mais... Acho que o que vocês menos conhecem, né? Para eu poder explicar com calma. Porque os outros dois, amido e agar-agar, eu sei que vocês sabem usar. Fala a verdade. Mas eu vou explicar a lógica de como a gente faz experimento com o ingrediente. Eu tenho aqui 2 gramas de cada um deles. E eu vou fazer com um teste com 100 gramas de água. Por que 2 gramas e 100 gramas? Porque eu preciso padronizar. Eu poderia fazer com 5 gramas? Poderia fazer com 50 gramas e 1 grama? Poderia. Só que, eu preciso ter um mínimo de material para fazer o teste. Menos de 100 gramas de água é bem pouquinho, você concorda?
E aí eu vou botar na minha micropanela, que essa panela é pequena. Mas é provável que o calor, por mais que eu deixe num fogo mais baixo, evapore essa água muito depressa. Então eu preciso de uma quantidade mínima que eu não seja enganada, para eu não ser enganada por variáveis. O fogo é uma variável que eu não controlo. É uma outra informação do meio que eu não estou controlando. Eu posso aumentar ou diminuir? Sim, mas eu não estou controlando o quanto que essa água evapora. Certo? Eu só controlo ali o botãozinho, mais ou menos, né? Se aumenta a chama ou diminui a chama. Então, precisa ter um mínimo, mesmo 100 é pouco, tá? Eu, para fazer um teste mesmo, teria que fazer com 200, mas com 100 já dá para ter uma noção, tá? E aí, porque eu já sei, conhece o ingrediente, a gente sabe. 2 gramas de agar-agar para 100 gramas de água é muito agar-agar. Isso vai virar uma gelatina dura, provavelmente. O amido, para 100 gramas, pode ser que fique ali. A pectina, aí vocês vão poder ter uma noção muito clara. Então, vamos começar de como é a textura dela, por isso que eu trouxe. Vamos começar com a pectina. Primeira coisa que você precisa saber sobre a pectina, que existem 2 tipos de pectina, a de alta metoxilação e a de baixa metoxilação. Lara falou grego, eu sei. Pectina de alta metoxilação é essa que você faz da casca da fruta, da maçã, já vi tirarem pectina de melancia. É uma fibra típica realmente dos vegetais. Então onde você encontra ela mais concentrada é na maçã, no maracujá, na melancia, tem várias outras, tá? Tô falando dessas que eu tô lembrando agora. E eu não sei se você já viu como é que as pessoas fazem, né? Elas fervem, a casca da maçã ferve, depois ela vai deixar ali um pouco, aí ela vai peneirar e vai guardar num pote na geladeira. Esse líquido que sobra tem muita pectina. Só que a pectina, quando ela vem assim, né? Digamos, natureza bruta, né? Ela tá no estado bruto dela. Ela vem pronta para quê? Para geleia. É uma pectina que a gente chama de alta metoxilação. Ela precisa de quê? Se você simplesmente bater uma fruta ali, pega uns morangos, bate no liquidificador e joga esse líquido que você fez aí da casca da maçã. Vai funcionar? Não. Por quê? A pectina precisa ser ativada. O que significa ser ativada? Ela precisa estar num certo meio para ela funcionar. Não é assim que você fala, vai pectina, e ela vai. Ela não vai. Ela precisa de calor. A de alta metoxilação precisa de calor, precisa de muito açúcar e acidez. Necessariamente. Inclusive tem chefs que tem como é que chama? pH... Enfim, ele mede o pH, tem um nome. Não vou lembrar agora, não vou saber nem dizer. Ele mede o pH. Então o cara ele coloca ali, ele sabe o quanto que tem que ter de ácido suficiente para ativar aquela pectina. Aqui você vai ver que eu tenho um jeitinho um pouquinho diferente de fazer isso. Tem cálculo? Tem um monte de cálculo para fazer todas essas coisas, mas não estou interessado em trazer cálculo aqui. Foi-se o tempo que eu tentei trazer cálculo, só confunde. A de alta metoxilação é fácil, açúcar e ácido, né? É a que vem de forma bruta da maçã. A que a gente usa não é essa. É este pozinho mágico aqui. É a de baixa metoxilação. A de alta metoxilação você também encontra assim em pozinho, tá? Mas essa daqui é a de baixa metoxilação. A de baixa metoxilação, ela não precisa de tanto açúcar, ela não precisa de tanto ácido. Em alguns casos, ela nem precisa de ácido. Ela pode ser ativada com cálcio. Por isso que tem muito chefe que usa para ativar produtos com leite da vaca, porque tem cálcio. A gente não usa leite de vaca, então normalmente a pectina utilizada é a pectina ativada com ácido. Eu já estou aí caçando uma pectina que ative com o cálcio. Carbonato de cálcio você compra, não é de origem animal, pode ficar tranquilo. Normalmente é de pedra, né? É um mineral. Então você pode ficar tranquila que dá para usar. Mas aí é um outro processo. O que eu vou te mostrar aqui é justamente isso. O quanto você tem de pectina, para quanto de açúcar
e para quanto de ácido. Normalmente, o ácido... Como é que você faz? Vamos começar do começo. Eu vou ter aqui... Opa. Dá para ver aqui, Mauri? 100 gramas de água. Eu vou pesar 100 gramas. Peraí. Deixa eu passar para cá isso. Deixa eu ver se fica mais assim. Pronto. Cem gramas de água. Tá, deu 100 gramas. E aí a segunda parte, acho que eu vou precisar de um potinho desse daqui, Mauri. Potinho de metal. Pra eu poder pesar. Me passa um potinho de metal. Pra eu pesar direitinho na bendita. Na bendita que o povo sofre. Essa aqui tá dando defeito, gente. Tive uma outra por anos, nunca deu um defeito. Essa aqui tá dando defeito, quero morrer de raiva. Ela é novinha. O que eu faço? Eu coloco a minha pectina. Só que, gente, sabe como é que eu faço? Porque essas balancinhas, elas dão problema, tá? Na minha, que eu sei que tá falhando, é assim. Eu preciso colocar 0,2 ou 0,3. Ela não pesa, ela tá com defeito, menos que 0,3. Ela não pesa, ela tinha que pesar a partir de 0,1. Ela não pesa. 0,3, se for 0,2, não pesa. 0,1 não pesa. E pior, quando eu coloco... Eu vou ali, preciso de 7,5. 7,5. Aí ela vai uma casa pra frente ou pra trás. Eu falo, será que eu pus? Aí fico esperando. Aí não dá em nada. Aí eu tiro e boto em outro pote. Aí dá 7,5. Ou às vezes ela muda o número sozinha. Então, o que é que eu faço? Quando eu tenho que pesar especialmente o ácido. Que eu vejo muita gente sofrendo, porque é muito pouquinho. Eu coloco primeiro... Acho que você pode até vir mostrar aqui. Dá pra ver aqui? Eu coloco primeiro a pectina num cantinho, ó. Eu coloco ela aqui, ó. 2. Perfeito. Na hora que eu vou pegar o ácido, aí eu já deixo esse 2, porque lembra que ela não mede menos do que 0,3? Eu preciso de 0,2 aqui, que é bem pouquinho. Nossa, tá acabando. Eu acho que vai tudo aqui. Ó. Eu pego o meu ácido e eu coloco em outro canto, eu não deixo misturar com o resto dos ingredientes. Deu 0,3, tudo bem. É bem pouquinho mesmo, é só para ativar. E aí, eu posso colocar de 10 a 20% do total de água de açúcar. É o suficiente, ela não precisa de tanto açúcar para gelificar. Agora que eu já tenho esses dois, a pectina e principalmente o ácido medido, agora eu vou medir o açúcar. Eu deixo por último. Porque eu não quero me arriscar que ela dê defeito quando eu coloco justamente o meu ácido. E aí como é que você tira? Ou você vai fazer... Eu já cansei de fazer teste de receita ácida. Ficou muito ácida. Porque ela mediu errado e eu não segui o meu método. Aí misturou tudo. Aí eu olho e falo, é só um teste, paciência. Entendeu? Então, coloca assim, ó. Quer ver? Não sei se o Maurício consegue mostrar. Como tá uma para cada canto. De um lado tá a pectina. Você misturou tudo. De um lado tá a pectina, do outro lado tá o ácido. Ácido cítrico, tá? Que você compra em loja de confeitaria normal. Pra não misturar. Agora que já tá medido certinho, agora eu coloco o açúcar. Se tivesse caído ácido a mais, era só tirar. Não tá misturado. Percebe? É só esse detalhe. Por isso que eu falo, confeitaria vegana é feita de detalhe. Esse tipo de cuidado te economiza muita dor de cabeça. E agora eu vou colocar... Pronto, deu... O que é, Amora? Tanto tá latindo que nem uma louca. Cachorra latindo, gente. Coloquei 20 gramas de açúcar. Agora eu posso misturar tudo isso aqui. Se fosse a pectina de alta metoxilação, essa para fazer geleia, só para você ter uma ideia, ela para ser ativada você precisa de 60 gramas de açúcar para cada 100 gramas de água. É muito diferente. Imagina você fazer um creme
você tem 100 gramas de leite vegetal e você vai colocar 60 gramas de açúcar, vai ficar muito doce. Então, é importante ter essa noção. Usar a pectina correta vai gelificar, vai deixar firme. É parecido, se você nunca usou, é parecida com agar-agar, mas ela é mais cremosa. Ela na boca desmancha rapidinho. O agar-agar ele acaba ficando muito mais firme. E aí a segunda parte que aqui é importante, volta pra cá, Mauri. Misturei aqui tudo. E agora eu vou colocar aos poucos com o fouet. Quando chegar aqui em 45 graus, já tá. Pode colocar no fogo médio e ó, 45 eu começo a colocar e mexer. Coloco e mexo, só isso. Não precisa morrer de pressa não, tá? Opa, pra cá. Quantidade de ácido que eu coloco é a mínima possível, porque normalmente eu não quero esse sabor ácido. Então, normalmente, até para muito mais líquido do que eu tenho aqui, em torno de 0,2, 0,3, tá? De pectina. O que você vai notar, o bom de fazer assim na água, é que logo que eu coloco, ela tá completamente inteira. Conforme ela vai chegando mais próxima da ebulição, você vai vendo que se desfaz, você já não vê mais aqueles pedacinhos, aquelas, digamos, migalhinhas da pectina. Ele fica um líquido assim, limpo, sabe? Sem nada. Ó, ferveu. Eu posso contar uns 15 a 30 segundos, deixa ele ferver um pouquinho para terminar de ativar essa pectina e pronto. É basicamente isso. Não é difícil. Não é complicado, mas você precisa saber desses detalhinhos. Ferveu. Eu vou colocar aqui de volta. Ó. Que aí amanhã nos stories eu mostro pra vocês a textura, tá? Depois que ela passou por esse processo, o que você precisa fazer? Ela precisa repousar na geladeira, quietinha, por até 6 horas, tá? Amores que estão no workshop, já vou avisando. Isso já é informação, tá? Pra gente não perder tempo no dia do workshop, eu tendo que explicar tudo isso pra vocês. Tem muita gente que tá chegando, que nunca fez curso comigo, não sabe nem, né? Tá chegando a primeira vez. Então, assim, isso é importante, tá? Pegar essas informações sobre a pectina. Ela precisa ser ativada corretamente. Todas essas temperaturas, chegar ao ponto de ebulição, deixar ela ali em ebulição um pouquinho, colocar a quantidade certa de açúcar, de ácido, especialmente o ácido. Se você não coloca, ela não ativa corretamente, você acaba tendo que usar muito mais produto. Antigamente eu usava muito mais pectina nos meus cremes, porque eu não trazia o ácido. Porque o ácido é esse problema, mas acabava tendo que usar muito mais para ela ali gelificar, ainda não ficar tão firme. Hoje em dia a gente usa bem menos, porque a pectina normalmente é um ingrediente um pouquinho mais caro, sim, mas ó, você usa 2 gramas, 4 gramas, é sempre pouco, tá? Não é um montão de pectina, não. Então, todo esse processo, e agora deixar, claro, ela amornar para poder colocar na geladeira. 6 horas é o tempo mínimo, na verdade é o tempo ideal, mas às vezes deixo a noite toda, para a pectina realmente ficar firme. Essa textura dos meus pudins que vocês estão vendo já há algum tempo, toda é feita com pectina, tá? Vamos agora, quanto tempo eu tenho, Mauri? Jesus amado,
Eu falei demais. Vamos lá, eu vou falar das características, tanto do... Eu quero deixar um tempinho para pergunta, vai que tem pergunta. O amido, gente, é muito simples. O amido você sabe como é que é. Você coloca, tem que hidratar, colocar ele no meio com algum líquido. Então ele vai ser hidratado, aí você pode levar ao fogo, né? Básico. Não vou nem me preocupar com isso, porque isso todo mundo sabe. Não dá para colocar ele direto num líquido que já está quente. Você tem que misturar no líquido frio para colocar nessa mistura que está quente. Perfeito. Ele é o segundo ingrediente. E o terceiro é o agar-agar. O agar-agar o que acontece com o agar-agar? Diferente, a gelatina, para ela ficar firme, ela precisa estar mais gelada, a temperatura tem que estar mais baixa. O agar-agar, por volta de 40 graus, ele já está firme. Então, o que você vai ver normalmente? Que o agar-agar, todo líquido onde vai usar agar-agar, normalmente a pessoa já coloca no líquido para ele ferver, para estar ali junto, né? Porque o agar-agar você precisa sim é melhor deixar ele hidratando, tá? Na água fria e depois você colocar. Colocar direto dá problema? Num líquido quente? Nunca tive problema, mas eu prefiro, porque tem menos risco de empelotar. Eu prefiro, e ele empelota rápido, né? Chegar no líquido quente, empelota de uma vez. Prefiro colocar no líquido frio, né? E depois jogar no que estiver sendo preparado que está quente. Ou já colocar colocar direto no líquido para ele ir ferver junto, né? Subir a temperatura. Você pode colocar o agar-agar desde o início, não precisa colocar mais para frente. Existem sim estudos que mostram que o agar-agar não pode ficar fervendo igual o amido. Tem um certo limite, ele não pode nem ficar fervendo muito tempo, nem em temperaturas muito altas. Então você tem que ali resolver fazer rapidamente, não é para ficar demorando muito. Mas antigamente eu colocava só no final, né? Tanto que tem umas receitas antigas, a do cream cheese vegano, a gente colocava o agar-agar no final, para não ter esse risco. Mas não precisa, ainda mais em pequenas quantidades, você pode colocar desde o início, tá? Para ele ferver junto. E aí o que acontece? Se você quiser colocar ele no final, ou se você quiser acrescentar um agar-agar depois que já tirou do fogo alguma mistura, você tem que ter certeza que tá minimamente a 40 graus, tá? Para ele ficar ativo. E aí você vai ter que sim voltar a ferver, porque depois que ele chega, ele vai começar a gelificar o agar-agar em torno de 85 graus, tá? Chegou, pensa assim, começou a ferver. Ferveu, você deixa ele ali uns 2 minutos, minimamente 1 minuto. Ele precisa ficar mais do que a pectina. Você vê que a pectina eu conto uns 30 segundinhos, tá bom. Tá? É basicamente dessa forma. Mas o que eu quero agora? Trazer a parte que eu acho que é mais importante do que eu ficar mostrando como é que ativa o agar-agar, né? Como é que usa o agar-agar ou o amido, que vocês encontram em qualquer lugar da internet. Isso é muito simples. Quem está no workshop, no dia a gente vai fazer tudo bonitinho, você vai ter, sabe, toda a forma de conduzir o processo para tudo ficar ativado corretamente, tá? Então não precisa se preocupar. Como é que você ajusta essa proporção? O que acontece? Depois que você conheceu como é cada um desses, então, ó, o que eu faria agora? Colocaria aqui 100 gramas de água, levaria ao fogo, deixo ferver. Quando ferver, eu fico com ele 2 minutos, é pouco líquido, deixaria 1 minuto e pouquinho. Ativou o agar-agar, colocaria aqui de volta, geladeira. E o amido, a mesma coisa. Eu vou fazer isso agora, acabando essa aula, eu vou fazer isso para mostrar amanhã nos stories, tá? Quando eu tenho esse padrão, que eu coloquei 2 gramas em todos e coloquei 100 gramas, eu vou depois fazer o quê? Eu venho com uma faquinha. Eu venho com uma faquinha e eu venho cortar. Eu quero saber como é que ele resiste a uma faca. Que ponto de corte que ele tá dando. Às vezes eu tiro um teco, se for um bom tanto, eu tiro metade, coloco num prato, eu corto. Pego um pedacinho, quero ver como é que a faca desliza. Aí eu pego um pedacinho e coloco na boca. Desmancha na minha boca, tá muito duro. Eu vou anotando, eu anoto. Eu preciso saber e lembrar da sensação que eu tive. E aí a gente vai voltar lá pro ponto 1.
o que é que as pessoas esperam. E aí eu já tenho uma proporção. Ah, com 100 gramas de água e 2 gramas de pectina, ficou muito mole. Então eu vou, o quê? Dobrar. Acho que dobrando, talvez ele fique bom. Anoto, teste 2. Eu vou dobrar. É assim que quando você não tem conhecimento nenhum, você vai ganhando conhecimento do ingrediente. Mesma coisa o agar-agar. Como é que eu faço com o agar-agar? Eu pego 1 grama, ou 2 gramas aqui. No caso aqui eu queria padronizar tudo com 2 gramas, porque 1 grama, né, de pectina e de amido não ia fazer muita diferença, né? Mas o agar-agar sim. 1 grama de agar-agar para 100 gramas de água. Vocês terem uma noção, a proporção que eu fazia era de 3 gramas de agar-agar, não, 2 gramas de agar-agar para 300 gramas de água, tá? De líquido. Essa era a proporção que eu começava a usar. Não era essa daqui não, que essa aqui eu sei que fica bem dura, tá? Pelo menos com o agar-agar que eu tenho aqui. Nem todo agar-agar é igual, tá? Mas a que eu uso aqui, que é a Cantem, enfim, Gelialgas, essas marcas boas. O que acontece? Aí eu cortei, fiz o teste do corte, eu vou com 1 colher e eu vou passar. Eu quero saber como é que ele resiste na colher. Tá duro? Como é que tá? Tanto no corte quanto com a colher. Coloquei na boca, deixo em cima da mesa. Ele esborracha? Ele fica inteiro? Quando você ganhar conhecimento desses 3 ingredientes, aí você começa. Como é que a gente começa a fazer teste com tudo junto? Sempre é na mesma proporção. Se eu tenho aqui 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas, ok. Vamos fazer o primeiro teste com 25, 25, 25 do líquido pronto. Será que dá certo? Vou voltar com tudo isso pro fogo e quero misturar. Você percebe que é um laboratório? Talvez você olhe assim para mim e fale, Lara, é muito trabalho. Uma outra forma de você conseguir fazer isso é como os meus alunos fazem. É fazendo as receitas. De onde que o Lucas não é um bom exemplo porque ele já está nisso há muito tempo, eu já sei que ele fez bastante curso e muita sobremesa. Mas o que eu vejo no Lucas, eu vejo em todos. Ele ganha experiência fazendo. Vai ficar um pouquinho mais caro, né? Se você ficar errando com o pudim, com o brigadeiro, com os cremes, vai ficar um pouquinho mais caro. Com a água assim, você gasta pouquinho. E é simples de ver. Mas uma forma também é você começar a fazer receitas que já estão equilibradas, né? E aí você ir observando, fazendo pequenas adaptações. Então, o meu pudim, dessa forma, ele tá mole. Ok. Como eu já sei que 2 gramas de agar-agar em 100 gramas de água fica muito duro, a Lara me falou que para 300 gramas fica um ponto melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr, sei lá, tem 500 gramas do líquido do pudim, por exemplo, que você for fazer, tá? Não tô nem pensando que é o meu, pensando que você não é minha aluna. Então você tem lá uma receita de pudim. Lara, eu tenho muito agar-agar, ela tá dura. Como é que eu faço? Eu diria para você, diminui pela metade o agar-agar e coloca o que você diminuiu de agar-agar, complementa com a pectina. Seguindo esse método que eu fiz para ativar a pectina, tá? Testa. Lara, fiz, ficou bom. Pode testar em água, você não precisa testar em pudim logo de cara. Testa na água. Faltou, acho que ainda tá faltando cremosidade. Coloca 1, 2, até 3 gramas de amido. Pode colocar a mesma quantidade que você colocou de amido, que você colocou de agar-agar e pectina, colocar de amido. É que o amido na mesma quantidade vai ser muito, já vou avisando. Mas só para você ter uma ideia. Desse jeito, você vai... Lara, coloquei 4 de agar-agar, 4 de pectina, 4 de amido. Nossa, agora ficou uma textura que fica até amarrando na boca. Diminui o amido pela metade. Gente, é assim. No começo, você vai falar, Lara, nossa, não termina nunca, porque você não tem experiência. Tudo que a gente começa a fazer, no começo, vai dar muito trabalho. Agora, pergunta se eu preciso fazer tudo isso. Não. Eu já estou, pelo menos há 3 anos, fazendo isso, mas assim, gente, num ritmo louco.
Porque eu não sei fazer as coisas mais ou menos, eu fico obcecada. Eu sou desse jeito. É por isso que eu acabo tendo resultado muito rápido com as coisas. Porque aquilo não sai da cabeça, vira um inferno. E todas as engenheiras que eu conheço, de grandes empresas inclusive, de marcas veganas, eu converso com elas, são todas assim. É por isso que a gente está nessa profissão, porque a gente gosta disso. Então aqui eu estou te ensinando um jeito para você começar a ganhar esse conhecimento. Quando você começar, uma próxima vez que você for fazer uma receita, você fala, não, eu já sei que isso aqui é muito agar-agar. Imagina, tá muito. Já tô sabendo que você olha a proporção. Você já aprendeu o quanto que é que pro seu paladar fica bom um tanto de agar-agar. Para cada litro é tanto de agar-agar. Percebe como vai ficando muito mais fácil? E esse é o jeito, esses são os 3 ingredientes e esse é o jeito para você ir ajustando. Se você não quiser nada disso, quiser fazer o pudim perfeito, eu te convido a entrar ainda hoje para o workshop. Até meia-noite, o preço ainda está com um desconto gigante, gente. As alunas sabem que elas estão com... As alunas da oficina do leite condensado vegano estão com desconto maior ainda. O desconto de vocês também só vai até hoje à noite. Amanhã sobe para todo mundo. Porque não é por nada não, mas o pudim de laranja, gente, eu acho que é o meu novo... Eu tava hoje finalizando os detalhes do pudim de laranja. Se vocês quiserem, eu vou botar amanhã, se vocês quiserem uma live eu mostrando como eu tô aromatizando o pudim de laranja. Aí eu posso fazer amanhã ou na sexta-feira para mostrar, porque eu acho que vocês vão gostar. Aí a gente pode entrar na questão do sabor do pudim. Hoje a gente falou de textura, aí na sexta a gente pode falar de sabor, mas vocês têm que vir, hein? Então assim, se você não entrou, você consegue entrar ainda hoje com bastante desconto. Você consegue parcelar no seu cartão se você precisar. Ó, é bem de boa, tá? Tá um preço muito, muito barato mesmo. A nossa ideia é começar a ter esses cursos mais de entrada para vocês que não têm experiência nenhuma, começar a ganhar experiência nisso. E para quem já tem um pouco mais de experiência, facinho já ter tudo na mão, com 6 sabores de pudim para você resolver sua vida. Você não precisar ficar com tanta dúvida de como é que faz um pudim de coco, um de chocolate, que fique gostoso de verdade, né? Maracujá, nossa, de pistache, tá? Tá bom? Então, aproveita hoje e aí você vai conseguir ter toda essa experiência. Nós vamos fazer as aulas semana que vem, dia 25 e 26, terça e quarta-feira. Daqui uma semana a gente está na nossa aula 2. E aí, dia 26 de agosto, a gente tem mais uma última aula, é um workshop mão na massa. Nossa, por que vocês fizeram, né? Tem muita gente me perguntando, por que vocês botaram um mês depois? Porque nessas aulas da semana que vem eu quero que você aprenda como faz o pudim, que você já tenha tudo à mão, compre os ingredientes, comece a fazer os seus pudins. No dia 26 de agosto, você vem para eu poder ver você fazendo. Essa aula não estava, gente, no nosso plano inicial. A gente colocou pensando justamente nessa dificuldade que as pessoas às vezes têm de executar quando está começando e não sabe por onde. Então, a aula do dia 26 de agosto é justamente para isso. Para a gente fazer, faz tempo que eu não faço mão na massa. Vai ser no Zoom, isso não vai poder ser no... Maurício tá de bode do Zoom, viu, gente? É por isso que a gente tá fazendo tudo no YouTube ultimamente. Esse é meu relógio me mandando dormir, gente. Porque esse é o horário da véia. A véia dorme essa hora. E aí, no dia 26, então, eu vou poder vocês vão poder abrir a câmera, vão poder tirar, vocês já fizeram, vão poder tirar a dúvida ao vivo. Eu costumo, hoje em dia, fazer isso poucas vezes. Porque realmente é muito do meu tempo ali e dedicação para poder te ajudar ali pessoalmente. Tô vendo o que você tá fazendo na sua cozinha. Quem já participou de um mão na massa sabe como é que é. E vai ser mão na massa mesmo, porque eu tô com saudade disso. Mas a gente vai fazer cada vez menos. A gente faz, mas são ocasiões muito especiais. Então, só esta aula, só esse mão na massa, já é o valor do curso todo, para você ter uma ideia. Ele tá entrando como um bônus realmente maravilhoso. Porque ali eu consigo corrigir. E além do mais, o que, de repente, se você fala, pô, mas eu não consegui me organizar, não fiz. Quando você estiver assistindo a gravação, que vai ficar tudo gravado, o que acontece? Você vai se identificar porque os erros normalmente são os mesmos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não errem mais. Essa é um pouquinho cientista, é sim. Confeitaria vegana tem essa peculiaridade. Na confeitaria tradicional é tudo muita técnica, porque os ingredientes são sempre os mesmos. Aqui a gente tem que, além de dominar a técnica, entender os ingredientes, porque eles não são sempre os mesmos. E você tem peculiaridades, de repente, onde você mora, uma pectina assim, o agar-agar não sei o quê.
E aí a gente consegue sim, com toda essa base teórica que eu dou nos meus cursos, você consegue sim fazer as adaptações e aprender a pensar como uma confeiteira vegana, tá? Ah, fica gravada? Muitas pessoas perguntam. Então, né? Não era pra ficar gravada, né, cambada? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar até amanhã de manhã. Combinado? Vocês assistem? Até amanhã, hora do almoço. Pronto, acabou. Certo? Aproveita para assistir. Mulherada e molecada que já tá no workshop, pode ficar tranquilo, porque ele já vai para a plataforma de vocês. E se você não está, fica aqui o meu convite. Vem caminhar com a gente, que você vai aprender muito mais depressa e com receitas que realmente funcionam e com um doce gostoso de verdade. Meus amores, amanhã eu coloco a caixinha, mostro tudo isso pra vocês e a gente continua conversando. Se vocês quiserem, eu faço uma live mostrando como que eu tô aromatizando o pudim de laranja. Tá uma delícia. Vamos publicar essa aula hoje? O que você acha, Lara? E depois, segundo o número de comentários, likes, deixamos um pouco mais de tempo. Ah, olha só, Maurício... Gente, Maurício tá ficando bom nisso. 2% de bateria. Seguinte... A gente vai publicar essa aula agora, vai lá na publicação, comenta o que você aprendeu, o que você mais gostou e o que você vai aplicar na sua cozinha de agora em diante, que aí a gente deixa mais alguns dias, talvez a gente deixe até o fim de semana, aí vocês têm muito mais tempo para assistir. Então, bora comentar, botar uns likezinhos ali, porque aí o Instagram distribui muito mais, a gente vai deixar, e não só você, muito mais gente vai poder assistir também, de verdade, tá? Ó, então, um beijo! E a gente conversa amanhã nos stories. Gente, boa noite, obrigada por vir e a gente se vê. Tchau!